Quero dizer para os irmãos que estou feliz. Santo Deus. E o Senhor ter me dado mais uma oportunidade de estar na sua presença, na sua casa, buscando a Ele. E ter essa oportunidade de estar aqui no altar do Senhor, glória a Deus, para falar das grandezas e das coisas boas que Ele tem feito, do livramento que Ele tem dado a cada um de nós. Todo dia morre milhares de pessoas e todo dia eu acordo e olho todo e estou vivo. Glória a Deus. Já imaginando que morreu milhares e milhares de pessoas, e Deus é bom, que todo dia nós estamos com vida. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, sem perder de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 33. No versículo de número 1, 2 e o 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 1, 2 e o 3. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Milton, pela da sua família, da sua esposa, né? E pela vida do Fernando, da sua mãe, glória a Deus, aleluia, da irmã, né? Enfim, de toda a igreja, de toda a congregação, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar essa obra, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos, digam amém. Amém. Glória a Deus. Jeremias 33, versículo 1, 2 e o 3. Glória a Deus. É importante que você leia comigo, porque o Senhor tem algo grande para revelar para você através dessa palavra. Irmão Michael, eu já conheço, mas Deus usa cada um de uma maneira, não é verdade? Então, vamos lá. Glória a Deus. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que não conheceis. Glória a Deus, aleluia. Só até aqui. Santo Deus. Meus irmãos, estamos mediante uma palavra que propriamente dito todo mundo sabe de cor e saltear. Mas eu quero lhe apresentar, eu quero lhe falar aqui da vida desse profeta, que não foi uma vida tão fácil. Glória a Deus, aleluia. Esse profeta, que ele teve um chamado grande pelo Senhor, esse profeta que no capítulo 1 de Jeremias, e o versículo 9, vai falar que o Senhor entrega as nações, entrega tudo para ele. Glória a Deus, aleluia. Primeira coisa que eu vejo, glória a Deus, que quando a gente recebe algo da parte do Senhor, a gente só leva pancada, a gente só recebe mal coisas, mal palavras, maus amizades, glória a Deus, aleluia. Só se aproxima de você para zombar, glória a Deus, aleluia. Foi o que aconteceu com Jeremias. Chegaram perto de Jeremias, e aí o profeta chorando, glória a Deus, aleluia. Não é tu que o Senhor levantou
Glória a Deus, para profetizar as nações. Mas do jeito que eu estou vendo, tu só profetiza coisa ruim, não profetiza coisa boa. Glória a Deus, aleluia. Então ele quer ouvir o quê? Só quer ouvir o que ele quer ouvir. Glória a Deus, aleluia. E não quer ouvir o que Deus quer falar. Isso tem acontecido muito, glória a Deus, aleluia, nas igrejas. Glória a Deus. Que muitas pessoas só querem ouvir o que quer ouvir, mas não querem ouvir o que Deus quer falar. E o que Deus tem para falar, glória a Deus, aleluia, pode ser bom e também pode ser uma palavra dura de conceito, glória a Deus, aleluia. E quando a palavra vem dura, glória a Deus, aleluia, se você for alguém que tiver um carro na igreja, você pode ser até ser expulso desse carro, porque você falou a verdade. E muitos não querem que você fale a verdade, quer que você fale palavra para agradar, glória a Deus, aleluia. Fale palavra para deixar, para fazer alguém feliz, glória a Deus, só para agradar os homens, glória a Deus. Mas eu tenho uma palavra, glória a Deus, aleluia. Ou você agrada a Deus, ou você agrada os homens. Glória a Deus. Então Jeremias decidiu agradar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Entre o homem e Deus, Jeremias escolheu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O que é que eu vejo aqui? Uma escolha, determinação, glória a Deus. E muitas das vezes, muitos não têm determinação, glória a Deus, aleluia. Não tem uma escolha, não sabe se vai para a direita ou para a esquerda ou se anda reto, glória a Deus. Mas Jeremias não, ele disse: eu vou andar para frente. Porque lá e espaçoso é o caminho da perdição. Então eu vou pelo caminho estreito. Glória a Deus. Glória a Deus. O negócio foi tão sério. Glória a Deus. E no versículo 12 do livro de Jeremias, o negócio foi tão sério, meus irmãos. A chamada dele foi tão grande que teve que acontecer isso na vida dele. Uma coisa que não é fácil. Capítulo 12 e o versículo 6 de Jeremias. Uma coisa boa. Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisa boa. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu vou ver aqui? Sabe o que Deus falou para Jeremias aqui? Não confie nem na sua família. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A sua própria família, glória a Deus, persegue aos gritos. Não confie neles, glória a Deus. Isso aqui é Deus falando. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio em Deus. Mas só que Jeremias, ele sabe, ele é espiritual. Está entendendo? Aí Deus chamou ele muito jovem. Aí sabe que ele disse: eu sou muito jovem. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor disse: eu não me preocupo com isso. Glória a Deus, aleluia. Eu procurei alguém melhor nessa terra. Glória a Deus, isso aqui é uma teoria minha. E não achei, mas vi você jovem. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Espírito de Deus. Muitas das vezes você fica pelo canto dizendo: ninguém está me vendo. Isso aqui Jeremias dizendo, uma teoria minha. Ninguém está me vendo.
Glória a Deus, aleluia. Como é que eu vou ser profeta, tão jovem assim? Olha os outros profetas aí, bonitão, roupa boa, sabe falar. Eu não sei nem falar direito. Tem anel no dedo. E eu? Glória a Deus, aleluia. Mas eu quero dizer para você, Deus pega o que não é para ser. Glória. Glória a Deus. E esse profeta sofreu muito, meus irmãos. Sofreu muito. Certa feita ele foi lançado numa cisterna, num calabouço. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que lá tinha? Você pensa que lá tinha água? Você pensa que lá tinha pão? Lá só tinha lama. Jogaram Jeremias dentro. Glória a Deus, aleluia. E eu quero ver que Jeremias chorando, glória a Deus, aleluia. Aflito, glória a Deus, aleluia. Pedindo ajuda para Deus, Senhor Jesus, me socorre. Eu estou aqui nesse calabouço. Glória a Deus, aleluia. Estenda a tua mão para mim, me ajuda. Aí de repente Deus manda socorro. Deus levanta o homem e vai falar lá com o rei, o mesmo rei que lançou Jeremias lá no calabouço. Aí Deus levanta um etíope, glória a Deus, para ir lá falar com o rei. Aí ele vai lá falar com o rei. Aí ele fala para o rei: olha, rei, o que você fez com Jeremias, com o profeta, você está errado. Aí na mesma hora, glória a Deus, aleluia, o rei fala para ele: olha, eu vou deixar 3 soldados para ir contigo, tirar Jeremias lá da prisão. Sabe o que é que eu vejo aqui? Glória a Deus, aleluia. As mesmas pessoas que lançaram você, que jogaram você para baixo um dia, Deus vai levantar uma pessoa para ir lá, glória a Deus, a teu favor. E aquela mesma pessoa, glória a Deus, aleluia, que te humilhou, que falou que você não tem valor, que falou que você não ia conseguir, que falou que não tinha mais jeito para tua casa, para tua família, para o teu filho, para o teu casamento, é a mesma pessoa, glória a Deus, aleluia, que Deus vai usar para te dar vitória. Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. aleluia, meu Deus. Deus poderoso. Glória, 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 glória. Aleluia, meu Deus. Lá não tinha pão, lá não tinha roupa boa. Glória a Deus, aleluia. Lá só tinha lama. Mas o Senhor enviou socorro. Eu quero crer que Jeremias clamou nesse momento que ele estava lá no calabouço. Glória a Deus, aleluia. Propósito na vida de um crente fiel é vida de sofrimento. Não tem vida boa, não tem vida lavoura. Glória a Deus, aleluia. Vida diante de Deus é só sofrimento. Tudo que você fazer para agradar a Deus, Satanás vai levantar alguém para dizer que o que você está fazendo está errado, para te botar para baixo. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Jeremias sofria perseguição na própria família. Ele não, Deus falou para ele: não confie na sua própria família. Não tem um ditado aí no mundo, né? Não confie nem na roupa que veste. Glória a Deus. Já que Deus falou: não confie nem na sua própria família. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor.
Nós voltamos no capítulo 33, glória a Deus. Jeremias estava preso. Outra vez, aqui é outra vez. Glória a Deus. Jeremias estava preso. Jeremias ainda estava preso no par da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Jeremias estava na onde? Preso. Glória a Deus. O escritor, glória a Deus, está bem claro e escrito na Bíblia que Jeremias ainda estava preso. Ele faz questão de dizer que Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda pela segunda vez. Glória a Deus. E pela segunda vez se dirigiu a palavra do Senhor a ele. Glória a Deus, aleluia. Dessa vez aqui foi diferente. Glória a Deus. Se a palavra se dirigiu a ele pela segunda vez, quer dizer que se dirigiu a primeira vez. Glória a Deus. Imagine comigo, entre no raciocínio, no sofrimento desse profeta. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso só porque ele falava o que Deus mandava. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor vem e fala com ele. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e a formou. Seu nome é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor está falando para ele aqui? Glória a Deus, aleluia. Ei, eu estou no controle da situação. Aleluia. Eu fiz o céu e também fiz a terra. E também fiz o ser humano. E também fiz o problema. Glória a Deus, aleluia. E também fiz a solução. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu transformo bênção. Eu transformo maldição e bênção. Glória a Deus, aleluia. Se passarem pelo fogo, tu não vai se queimar. Se passarem pelas águas, tu não vai se afogar. Glória a Deus. Porque eu sou o Senhor que fez o mar. Glória a Deus, aleluia. Eu sustento o universo pelo poder da minha mão. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E porque tu está assim? Porque tu não clamou a mim ainda. Pegou, Deus? Aleluia. E por que tu está assim, prostrado? Eu não estou ouvindo a tua voz ainda. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem momento para mim na sua vida que o Senhor só está esperando você clamar. Glória a Deus. Enquanto você ficar só reclamando dessa prova, você não vai sair. Glória a Deus, aleluia. Só vai ficar rodando, como diz o hino. Glória a Deus. Sabe o que é que o Espírito Santo me fez lembrar aqui? Glória a Deus, aleluia. Que lá em casa era uma desgraça quando não tinha Jesus. Glória a Deus, aleluia. Era uma necessidade grande. Glória a Deus. Trabalhava a semana todinha, eu e minha mãe. Que eu não tive pai. Glória a Deus. Meu pai me abandonou, tinha 18 anos. Glória a Deus. E de lá para cá não sei nem se ele é vivo. Então, desde os meus 10 anos que eu trabalho na roça, glória a Deus, cortando cana, glória a Deus, cortava a cana, limpava mato, glória a Deus, sameava,
Porque se não trabalhasse, não chegava ao alimento. Era uma crise terrível financeira. E tinha semana que não tinha farinha, né? Não tinha o feijão, não tinha o arroz. De vez em quando tinha uma fuga pura. Glória a Deus. Farinha de cupil. Glória a Deus. Tinha vez que faltava até o açúcar para comer uma farinha. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas quando a minha mãe clamou ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando ela clamou ao Senhor que fez os céus e a terra, o negócio tem que mudar de um jeito e até eu fico imaginando, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não conhecia, não sabia como era esse negócio de crente, só vi os crentes lá, glória a Deus, aleluia. Eu queria uma vez pegado, não sabia como era, glória a Deus, aleluia. Mas quando eu passei a entender o mistério de como é servir ao Senhor, eu clamei o nome dele, eu confessei que ele é o Senhor que fez os céus e a terra, e me dobrei diante dele e disse: Senhor, perdoa o meu pecado, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu e minha casa vai servir ao Senhor de hoje por diante. Aleluia. E eu fui seguindo o passo da minha mãe. E o diabo mostrou tanta cilada, tanto laço, tanta coisa, sabe? Boa, bonita, tá? Glória a Deus. Eu era novo, mas eu já orava, subia no monte. Tinha vez que eu subia no monte e ficava pregando sozinho lá. Glória a Deus, aleluia. De tanta sede de pregar, porque lá na igreja o povo não gostava de mim, porque acho que está aí, né? Que é chamado, né? O que sofre. Porque logo cedo, uns 3 meses, Deus já começou a me usar e eu a pregar na igreja. Glória a Deus, aleluia. Mas tinha uma racinha de crente que não gostava. E esse ano eu fui separado, auxiliar, glória a Deus, aleluia, lá na Lagoa. Aí é que estou indo, glória a Deus. Fui de janeiro, viajei para cá de novembro, quando foi uns 8 meses, 9 meses, glória a Deus. E quando o Senhor entregou esse carro na minha mão, eu digo: Senhor, e comigo, né? Fala comigo. Eu não quero ser apenas mais um, não. Eu quero entrar no reteté, eu quero ser do fogo lá mesmo. Eu quero pegar, eu quero ter espírito de ousadia, não espírito de temor. Porque o Senhor deu espírito de ousadia e não deu espírito de temor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então eu clamando o Senhor no monte e o fogo, né? E eu nunca vou me esquecer quando eu fui batizado no Espírito Santo. Foi em casa, glória a Deus, aleluia. A minha tia teve uma visão daquele braço de ferro, punho de aço. Esse é o Deus que eu conheço. Pronto, a minha tia teve uma visão e eu no altar cantando esse hino, mas era o dom que o Senhor já estava entregando para mim, pegar a palavra, Pai. Glória a Deus, aleluia. E quando ela me contou isso, aí eu um pouquinho todinho, glória a Deus, aleluia. Ela começou a falar em língua no meu ouvido, glória a Deus, aleluia. A minha perna ficou maneira, não sei, parece que eu estava voando, glória a Deus, aleluia. Só sei que depois foi que eu vim voltar, glória a Deus, aleluia. Mas a glória do Senhor desceu lá. Logo após que eu desci do monte, glória a Deus, aleluia. E no outro dia, glória a Deus, aleluia, estava no comentário, glória a Deus. E que zoada foi aquela que o rapaz foi batizado no Espírito Santo. Logo, contei logo para quem não gostava de mim. Pronto, glória a Deus, aleluia. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu quero ver que essa pessoa lá, tu vai na igreja 10 anos e não fui batizado no Espírito Santo. Tu só tem 3 meses e já foi batizado, rapaz. Quer um conselho? Vai clamar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele tem
encosta, Ele tem coisa escondida, Ele tem, glória a Deus, aleluia, providência para te dar, glória a Deus, aleluia. Ele tem o melhor da terra, só basta você querer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se na sua vida foi assim, mas na minha vida foi assim. E fora a vergonha que eu passei em altar. Glória a Deus. Eu acho que já fui convidado uma vez para pregar na igreja conhecida. Glória a Deus, aleluia. Fui até em jejum. E tem uma irmã lá. Quem disse que o demônio não fica na igreja? Fica. E tinha uma irmã lá que o demônio era o. Fica daqui. Sério? Mas não. Regalava os olhos assim, ó. Meu Deus. Deixa não, meu irmão. E eu pregando, glória a Deus, aleluia. E eu pregando, glória a Deus. E toda vez no final do culto, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Pai, Senhor, essa aqui, glória a Deus. Mas pense numa coisa boa, é você clamar ao Senhor. Glória a Deus. Ele entra na sua casa, Ele tira tudo que está sujo, dá um banho de misericórdia, faz aquilo que ninguém poderia fazer por você. Aleluia. E faz você uma nova criatura. Para quê? Para adorar, para glorificar e exaltar o seu santo nome, na beleza da sua santidade. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Se você quer, glória a Deus, aleluia, acredite, glória a Deus, clame ao Senhor que a resposta, a maná escondido, ao melhor da terra, você vai receber o melhor da terra no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor diz: clama a mim e eu responderei. E aleluia. Sabe por que o Senhor não está respondendo? Porque muita gente deixou de clamar. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que você não recebeu aquilo que você tanto espera? Porque você deixou de orar. Glória a Deus. Deixou, glória a Deus, aleluia, de sentir, glória a Deus, aleluia, o primeiro amor. Glória a Deus. Isso tem acontecido com muitos evangélicos, de ter deixado o primeiro amor. Glória a Deus, aleluia. Aonde eu estou agora não é nada fácil. Eu moro, glória a Deus, aleluia, num apartamento topado, glória a Deus, aleluia, topado de hippie. Eu ouço coisas, glória a Deus, aleluia, que só Jesus vai ajudar. Até para orar, o negócio é sério. Glória a Deus, aleluia. No trabalho é outro problema. Glória a Deus, aleluia. Parece que o campo se levanta do jeito que não ficar. Glória a Deus. Eu digo, rapaz, estava melhor na lagoa comendo farinha mesmo. Aí Deus diz, não, está lembrado não do clamor que tu me fez? Tu não disseste que queria andar por esse país afora? Eu estou realizando meu sonho aos poucos, mas vai se cumprir ele de pouquinho em pouquinho, porque eu vou te revelar coisas grandes e firmes que nem o olho viu, glória a Deus, aleluia. Sabe por que o diabo tem se levantado contra a tua vida, contra o teu casamento, glória a Deus, aleluia? Porque o Senhor tem uma chamada diferente na tua vida, é porque Ele tem algo diferente com você. Glória a Deus. Aí sabe o que Satanás pega e faz? Ele é uma cilada, glória a Deus, aleluia.
Então, se somos um templo e morada do Espírito Santo, então o Espírito Santo habita em nós, glória a Deus, aleluia. E eu quero dizer para você, se o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo é luz. Se o diabo cavar um buraco na frente, o Espírito Santo vai dizer, tem um buraco aí, e vai desviar você dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada a ti, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Clama a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas. Glória a Deus, aleluia. E direi a você coisas grandiosas. Glória a Deus, aleluia. Se ele falar para Jeremias aqui, clame a mim e eu responderei a você. E direi a você coisas grandiosas. Glória a Deus, aleluia. Porque não tinha ninguém, glória a Deus, aleluia, que agradasse a Deus, senão Jeremias. Glória a Deus, aleluia. Você pode estar no lugar que o Senhor está esperando você clamar, para Ele revelar coisas grandiosas para você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele está esperando o seu clamor. Ele está esperando você, glória a Deus, aleluia, clamar o seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro de uma história aqui na Bíblia, que vai relatar de uma mulher, que ela sofria muito, e ela tinha, glória a Deus, aleluia, o inimigo morava dentro da casa. Aí o negócio é difícil, porque a gente tem que ver todo dia. A gente quando sacode tem que ver. A gente quando vai almoçar tem que ver. Quando vai tomar café tem que ver. Quando vai dormir tem que ver, glória a Deus, aleluia. E ainda mais um pano da cara, glória a Deus, aleluia. Eu tenho bênção, eu tenho posse, eu tenho isso, eu tenho aquilo, glória a Deus, aleluia. E você não tem nada porque você é estéril. O nome dela é ela. Glória a Deus. Mas só que ela não sabia. Meu irmão era estéril. Mas eu, Cana, amava mais a Ana do que a ela. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É fácil? O inimigo dentro de casa? É não, né? E ainda mais veio um cetinho sacerdote, chamado Eli. Ele depois de fácil, mais verdade, né? Não era espiritual. Era não, porque se ele fosse espiritual, ele chega para a mulher clamando ao Senhor, fazendo a oração dela, clamando. Aí o sacerdote chega e diz: até quando, mulher, tu vai ficar embriagada? Deixa o vinho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deixa o vinho, mulher. Aí ela olha para ele e diz: eu não estou embriagada. Glória a Deus, aleluia. Eu sou uma mulher angustiada.